A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Mendeirão das Escrituras. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o dia da expiação. Eu tomei como texto base Daniel 9:24. Tem outros textos aqui, se os irmãos quiserem depois ler, Hebreus capítulo 9, versículo 11, 12, 26 a 28, capítulo 10, versículo 14, capítulo 17, versículo 18 e Joel capítulo 2, versículo 1, 12 a 17. Dia da expiação começava a partir do segundo dia das trombetas. No segundo dia das trombetas era tocada a última trombeta, ao pôr do sol, e a partir do dia 13 até o dia 9 se contava a semana pré-expiação. Essa semana pré-expiação é uma clara referência aos 7 anos de tribulação, que é tida lá nas 70 semanas de Daniel como a última semana. A última semana é referente aos 7 anos de tribulação, que também pode ser uma referência, figurativamente é claro, a esta semana pré-expiação. A visão que o Senhor deu a Daniel acerca das 70 semanas era dividida em 3 partes. Uma semana, 7 anos, na verdade 7 semanas, 62 semanas e a última semana. A última semana, as 69 semanas se concretizaram quando Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Essas 69 semanas se cumpriram aqui. Mas ainda ficou faltando uma semana. E é uma clara referência a essa semana pré-expiação. Porque, segundo o anjo revelou para o profeta, esse era o propósito de Deus para o povo através desse período. Qual era o propósito? Ele falou lá: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir o Santo dos Santos. Ou seja, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, não é, meus irmãos, referente a nós, igreja. Nós vemos lá em Hebreus 9 que o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição, contribuiu para a expiação dos nossos pecados, para extinguir as transgressões, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Mas nós continuamos com a nossa natureza pecadora. Tudo bem, essa é a nossa natureza. Essa natureza só será exterminada com a glorificação do nosso corpo. Só que o sacrifício de Cristo é muito claro lá em Hebreus, capítulo 9, que contribuiu para a expiação dos nossos pecados. Se a igreja tivesse que passar pelo processo de expiação, pela tribulação aqui na terra, eu posso dizer, meus irmãos, sem sombra de dúvida, que o sacrifício de Cristo teria sido em vão. O sacrifício de Cristo contribui para expiar os nossos pecados. O sacrifício de Cristo não foi só para nos incluir no corpo dos judeus, para nos fazer filhos, para nos incluir como jambuzeiros na boa oliveira, ou para que nós para que nós nos tornássemos filhos de Abraão. O sacrifício de Cristo, meus irmãos, não serviu para isso. Porque se o sacrifício de Cristo servisse apenas para que nós fôssemos enxertados na oliveira, não serviria também para os judeus. O sacrifício de Cristo serviu para todos, para os judeus, os 2 pães são os 2 povos, judeus e gentios. O sacrifício de Cristo serviu para todos. Por que o sacrifício de Cristo, eu vou repetir, por que o sacrifício de Cristo resultaria apenas no enxerto dos jambuzeiros, dos gentios, a boa oliveira? E os judeus? Como é que eles seriam reenxertados se eles não foram cortados? O sacrifício de Cristo serviu para que nossos pecados fossem expiados. Aqui, as 3 primeiras coisas que o anjo fala. Contribui para a extinguir as nossas transgressões, para dar fim aos nossos pecados, aos nossos quem? Gentios apenas não, judeus. E para expiar a iniquidade, contribuiu para isso. A última semana, as 70 semanas culminando na última semana, contribuiria para quê também? Para trazer justiça eterna através do reino milenar, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade de quem? Do povo, através do quê? Dessa última semana aqui. Essa última semana aqui vai ter como propósito separar o joio do trigo, separar os selados dos não selados.
E aí virá nessa sequência selar a visão aqui, ó, trazer justiça eterna e selar a visão, ou seja, concluir com tudo e ungir o Santo dos Santos. Quem é o Santo dos Santos? Jesus Cristo. Para o quê? Para o reino milenar. O outro propósito da última semana, que é o período de expiação, também chamado por alguns profetas de o dia do Senhor, é tentar os que habitam na terra. Sendo assim, não tem por que nós não acreditarmos que a igreja será retirada da terra. Se o propósito da tribulação é espiar o povo, o anjo foi muito claro para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ele cita Jerusalém. Quando ele cita Jerusalém, se ele citasse apenas o povo, nós poderíamos entender que seria também os judeus, vamos dizer assim, a linhagem espiritual, os filhos espirituais de Abraão. Mas ele fala assim, estão determinados sobre a tua cidade. Quando ele fala está determinado sobre a tua cidade, Jerusalém, ele está fazendo uma referência evidente aos judeus terrenos, não aos judeus espirituais. Sabe? Então não tem por que não crermos. Se o propósito da tribulação é tentar os ímpios da terra e espiar o povo, espiar o povo de Deus, os filhos de Abraão, aqueles que não creram, que não aceitaram a Jesus, então não tem por que a igreja passar por esse processo, por essa tribulação aqui na terra. O processo de expiação se dará porque as pessoas que serão submetidas a ele não creram, não aceitaram a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26 a 28, o escritor comenta que o sacrifício de Cristo tirou o pecado de muitos, e reforça no capítulo 10, versículo 18, que onde há remissão, não há mais necessidade de oblação, derramamento de sangue, e nem de expiação dos pecados, Se o próprio Cristo já expiou os nossos pecados, não temos mais por que sermos submetidos a esse processo de expiação, daquele dia terrível que será derramado no mundo. Irmãos, eu quero aqui fazer um breve comentário sobre o propósito da tribulação. Os irmãos já se perguntaram por que crente sofre tanto? Por que nós passamos por tribulação nessa terra? Qual é o propósito? Os irmãos já se questionaram, já procuraram na palavra o porquê? Quando Cristo aconselhou aos seus discípulos que levassem cada um a sua cruz para serem dignos do Senhor, ele não estava apenas querendo dizer que nós o aceitássemos como Salvador ou as suas doutrinas, mas literalmente que também nos sacrificássemos como ele se sacrificou por nós. Em Lucas capítulo 14, versículo 26, e nos outros evangelhos, ele esclarece que nem mesmo a família ou qualquer outra coisa da terra pode impedir o verdadeiro discípulo de Jesus de segui-lo. Quem começa uma obra tem que ter certeza que dará conta de terminar. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2, versículos 12 a 14, versículo 16 e versículo 17, parte A, observamos que nós, na condição de noiva do Cordeiro e também discípulos, não podemos nos esquivar, mas ser participante das aflições de Cristo, pois aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. As tribulações nada mais são que a expiação. A nossa tribulação, meus irmãos, na terra, nada mais são que a expiação da noiva, a fim de que seja poupada daquele terrível dia. Porque é tempo que Pedro fala, porque é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, isto é, nós já estamos sendo espiados e julgados pelos nossos pecados, na verdade, pelo resto dos nossos pecados. Pois o Senhor, pela sua morte, fez uma maior expiação, mas aqueles que não o aceitaram precisarão ser submetidos ao processo de purificação, no caso dos escolhidos, e juízo, no caso dos rejeitados durante o dia da expiação. Melhor dizendo, durante o dia do Senhor. Devemos nos gloriar, meus irmãos, na tribulação, pois elas produzem paciência, experiência e esperança. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Paulo ainda explica em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e versículo 18, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Mas por quê? Porque contribuem para a nossa expiação, a fim de que sejamos aceitos pelo Pai, porque mesmo o sacrifício de Cristo nos religou a Ele e eliminou de nossa alma a servidão do pecado, mas não ainda de nossa carne, que só se dará no ato da glorificação.
Não foi à toa que Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 7, versículo 3, que melhor é a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E nem o que seu pai Davi escreveu em Salmo capítulo 34, versículo 18 e 19, que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E muitos outros textos que falam sobre as tribulações como um processo de expiação que livra a alma do inferno, pois a tristeza que nós opera segundo Deus é para arrependimento e salvação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Ou seja, irmãos, tudo bem que os santos, no início da igreja, passaram por tribulações, mas também foram perseguidos. Sabe? Eu estou apresentando aqui a tribulação que nós passamos no nosso dia como um processo de expiação para que sejamos poupados do terrível dia do Senhor. Não é absurdo, eu disse num vídeo passado, não é absurdo nós acreditarmos que poderíamos também ser perseguidos, que podemos também ser perseguidos. Mas, meus irmãos, como explicar para aquela pessoa que já está sendo perseguida, para alguém que está, por exemplo, ali no Oriente Médio, para alguém que está, por exemplo, aqui na América Latina, que tem alguns países aqui da América do Sul, que as pessoas são perseguidas. Como falar para essas pessoas que são perseguidas, que são aprisionadas? Tem uns que teve seus parentes mortos, teve uns que foram mutilados por causa do Evangelho. Como falar para essas pessoas, mulheres que foram estupradas? Como falar para essas pessoas que a igreja da qual ela faz parte ainda precisará passar por mais um processo de expiação, ser perseguido e ser morto? Como falar para essas pessoas? Tudo bem para nós, que não passamos por tribulação, mas como falar para essas pessoas? Essas pessoas que já passam por tribulação, elas têm, na promessa do arrebatamento, um conforto, um consolo, para que suportem. Está lá em Apocalipse capítulo 4, a promessa que Deus faz para a igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, vocês suportaram a tribulação, vocês suportaram tudo por amor de Cristo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também guardarei vocês da hora da tribulação. Ele não disse que nos guardará na hora da tribulação. Guardar na hora da tribulação é nós estarmos aqui e Ele nos proteger aqui, como Ele guardou os judeus, os hebreus lá no Egito, quando aconteceram as pragas. O povo ali foi guardado na tribulação. O povo que foi protegido ali no Egito na época das pragas, na época de Moisés, é uma figura desse povo aqui, dos 144 mil dos judeus que serão selados. Porque assim como o povo lá no Egito foi preservado na tribulação, os 144 mil que só crerão em Jesus Cristo neste período, porque eles serão selados. Nós sabemos que selo é a representação do Espírito Santo, ou seja, nesse período aqui, o Espírito Santo se manifestará na vida deles e eles passarão a ter consciência de que Cristo, aquele Messias que os pais dele crucificaram, era realmente o Messias. Então eles serão, nesse período, vamos dizer assim, que nesse período, os 144 mil se converterão ao Senhor. E eles serão preservados, a exemplo daquele povo lá na época das 10 pragas no Egito, foram também preservados. Então eles foram preservados na tribulação. Mas a promessa que o Senhor nos faz lá em Apocalipse é que Ele nos guardaria da tribulação. Então, meus irmãos, não tem como nós não crermos que nós seremos arrebatados. Tá? Quem defende que a igreja passará pela tribulação, não vou dizer aqui que está louco, não vou chamar aqui de falso profeta, porque falso profeta é aquele que fala que Cristo não veio em carne, fala que Cristo não é Deus, fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, ou seja, não acredita, não crê na doutrina da Trindade. Certo? Essas pessoas aí, para mim, são falsos profetas. Tá? Mas as pessoas que defendem que a igreja vai passar pela tribulação na terra, ao meu ver, são pessoas que estão um pouco equivocadas na sua interpretação. Ou são pessoas que talvez estejam desejando passar pela tribulação. Não é o meu caso. Eu confesso que prefiro ser arrebatado e participar das bodas do Cordeiro, lá com o noivo, na glória. Meus irmãos, por mim, Cristo já me levaria agora, certo? Mas se for para eu passar mais algum tempo aqui,
quero ser arrebatado, porque não vejo a hora de estar com o meu Senhor nas bodas. É isso, meus irmãos, muito obrigado pela atenção do Senhor.